do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, do canal Teológico. Vamos dar continuidade à nossa matéria de História da Igreja, no nosso curso de Teologia. Coloco já em tela aí a imagem da Basílica de São Pedro e São Paulo, tá ok? Não é desse período, foi construída posteriormente, mas é um símbolo da Igreja Imperial, que é o nosso tema agora, ok? Surgimento da Igreja Imperial. Então temos aí o grande poderio, né, que a igreja adquiriu durante esse período, principalmente falando em relação à igreja da Roma Ocidental, né, quando a Roma foi dividida em Oriental e Ocidental. A Roma Oriental, que será o Império Bizantino, com capital em Constantinopla, ela ficou dividida, né, ficou uma igreja como que circunscrita à questão religiosa e, na verdade, subordinada ao imperador. Então, o poder político do imperador fazia frente aí e estava, né, colocava-se acima até do que o poderio da igreja. Então, a igreja oriental, a igreja denominada ortodoxa, tá certo? Ela não geria as questões do Estado, enquanto que na Roma Ocidental, quando a gente viu o enfraquecimento da figura, né, do imperador, quando vimos também acerca dos assédios, né, dos povos bárbaros, e finalmente a queda, tá, okay, do último rei romano, né, o Rômulo Augustulus, vimos aí a queda e a instauração agora de um reino, né, como que um reino da Itália. Então o imperador bárbaro Odoacro, que assume ali, entrega as insígnias de honra do imperador, né, aquele que estava regendo sobre Bizâncio, e ele autoproclama-se ali um rei apenas daquela região, a região italiana. Então acredito que com isso não atraindo para si a guerra, né, a disputa aí com o Império Bizantino, que era muito maior já nessa época e muito mais organizado. Então nós temos aí a situação na qual no Ocidente nós temos esse vácuo de poder político, né, poder político dos imperadores caem, chega então ao poder os bárbaros, que não tem uma centralização, não tem uma organização. Então eles vão, na verdade, ser instruídos pela instituição secular que estava presente ali e que poderia então lhes comunicar todo esse conhecimento acumulado ao longo dos séculos, tá certo? Então nós temos aí o catolicismo no Ocidente, de fato, organizando, gerindo, estruturando esses novos reinos que estão surgindo e que futuramente virão a se tornar os países da Europa que conhecemos na atualidade, tá ok? Mas que em germen ainda estavam ali presentes por meio desses povos bárbaros que agora estão sendo estruturados e estão recebendo elemento cultural dessa instituição secular, da Igreja Católica Apostólica Romana. Tá, okay? Então temos essa situação, a situação, né, do Império dividido, e na parte ocidental, principalmente aquela que é mais relevante para nós, uma vez que a nossa história está muito mais ligada, a reforma vai acontecer nesse contexto, né, no contexto da Igreja Católica Apostólica Romana, que vai dividir, né, e agora vai seguir num caminho independente a essa administração. Então nós temos aí esta igreja que está mais relacionada a nós. Então vamos, de modo geral, analisar primeiro o período do surgimento de Constantino, né, o Edito de Milão, os benefícios, né, para a cristandade desses atos políticos, né, desse movimento político dessa época, e também começar a analisar as questões prejudiciais, tá certo? Os elementos prejudiciais do contexto histórico aí do surgimento de Constantino. E aí vamos também trazer algumas situações de influências positivas do cristianismo em relação à questão do Estado. Então, para abrirmos aqui a nossa temática, tá certo? Na apostila, você tem a parte chamada Igreja Imperial. A gente já vai entender melhor acerca desses aspectos aí, desses pontos, né, conforme está colocado em tela. Mas para você ter um contexto, tá certo, acerca da transição histórica, né, desse momento, dos acontecimentos que vieram a constituir nessa situação, eu quero trazer para você um texto importantíssimo aqui de História Ilustrada do Cristianismo, de Justo Gonzalez, da editora Vida Nova. Então a gente usou bastante Eusébio de Cesareia quando estávamos falando acerca da igreja perseguida,
até a chegada de Constantino, né, a Batalha da Ponte Milvia e de fato o estabelecimento de Constantino no poder. Daqui para frente a gente vai usar mais tanto Justo Gonzalez como Bruce Shelley, tá certo? E também vamos agregar Cristianismo através dos séculos. Estaremos adquirindo essa obra para agregar também conhecimento nela e outras mais que achamos interessante para enriquecer o seu conhecimento. Então, História Ilustrada do Cristianismo, de Justo Gonzalez, editora Vida Nova, a página é número 133. Vou fazer uma leitura aqui de um texto muito informativo para entendermos melhor o contexto desta época. Ok? Vamos junto. O texto nos diz o seguinte: o impacto da conversão de Constantino sobre a vida da igreja foi tão grande que se fará sentir durante toda a nossa narrativa, até os nossos dias. É de fato algo que foi um divisor de águas na história da igreja, né? Desde a igreja perseguida, como o autor da nossa apostila já colocou de forma muito inteligente, os tempos áureos da perseguição, mesmo que fossem tempos também vermelhos do sangue dos mártires. Por outro lado, também é um tempo no qual a igreja, muito devido às situações de perseguição constante que atravessava, era com isso também depurada, né, como ouro no fogo, né, então era purificada de diversos males que hoje a acometem, e as perseguições eram um meio de purificação, não no sentido de você entender que seus pecados são purificados pelo sofrimento, não é nesse sentido, mas no sentido de que, por ser difícil, por ser um verdadeiro desafio declarar-se cristão, logo muitos interesseiros não permaneciam. Logo muitos falsos cristãos não aguentavam permanecer dentro, né, deste grupo, dentro desta igreja, dentro dessa família. Então eles abandonavam, eles saíam. E assim havia um processo no qual só permaneciam de fato confessando o cristianismo aqueles que verdadeiramente eram cristãos. E aí você tem um contraste com a situação que vai se seguir, ok? Por isso o que importa aqui não é tanto mostrar as últimas, mas as imediatas consequências desse acontecimento durante o século IV da era cristã, de 301 a 400, tá certo? Do ano 301 até o ano 400. Naturalmente, a consequência mais imediata e notável da conversão de Constantino foi o fim das perseguições. Ok, então, ponto positivo, o fim das perseguições, o que de fato foi algo que durante séculos atormentou a vida dos nossos irmãos. Então, é inegável que isso foi algo extremamente positivo, né? Então, seria hipócrita não reconhecer este benefício, né? O benefício da cessação das perseguições. Até então, os cristãos viviam em constante temor de uma nova perseguição, que era organizada, né, dentro do palácio, da casa imperial, e muitas das vezes era também um projeto que partia né, de alguns governantes das províncias, né, alguns líderes políticos ou militares nas províncias, e que empreendiam essa perseguição para tentar eliminar totalmente a influência cristã do seu local de governo. Tanto que a gente viu Plínio, né, mandando a carta lá a Trajano e pedindo maiores orientações e explicando a situação de que mesmo ele instaurando perseguições, tribunais e matança de cristãos, eles continuavam surgindo, eles continuavam existindo, e ele não conseguia extingui-los e não achava inteligente empregar as forças do Estado, né, o dinheiro do Estado, numa perseguição que ele não via frutos, não via resultado. A questão aí não é amor pelos cristãos, tá? Mas sim a questão de estar fazendo algo que não está vendo resultado. Então os cristãos venceram eles pelo cansaço. Okay? Então isso que Plínio mostra aí na sua carta. Aqui, conforme ele diz, naturalmente a consequência mais imediata e notável da conversão de Constantino foi o fim das perseguições. Até então os cristãos viviam em constante temor de nova perseguição, mesmo nos tempos de relativa paz. O que eu falei para vocês, mesmo aqueles que são chamados, entre aspas, bons imperadores, a questão aí não é que ele de fato fosse alguém que se tornou amigo do cristianismo, né, que se tornou aliado do cristianismo.
mas sim imperadores que não tinham essa política como a primazia, como mais importante na sua gestão. Então eles como que ignoravam o cristianismo que estava crescendo e voltavam-se para outras áreas, mas logo eram sucedidos por outros que viam no crescimento do cristianismo um grande perigo, um grande risco. E se nós fôssemos abordar do ponto de vista de um gestor pagão, de uma religião pagã, eles tinham medo, eles tinham motivo para ter medo mesmo, porque o cristianismo estava crescendo, estava desenvolvendo e estava pregando uma mensagem ante a qual muitos se convertiam. Não apenas pessoas comuns, não apenas pessoas pobres, pessoas simples, escravos, mas também representantes de outras camadas da sociedade, como da área militar, tá certo? Da aristocracia, ok? E até sacerdotes pagãos que se convertiam ao verdadeiro Deus, e assim esse temor era justificável, ok? Agora, a atitude de perseguição levou-lhes à ruína. Eu aconselho a leitura de Cidade de Deus, de Agostinho, ok? Agostinho de Hipona descreve isso de uma forma muito extraordinária, quando os romanos levantaram várias acusações contra os cristãos, querendo imputar-lhes a culpa pela queda do Império Romano, e Agostinho contra-argumenta de forma extraordinária, mostrando toda a devassidão na qual já se encontravam os próprios romanos e a qual já eram acusados, acerca da qual já eram acusados por grandes figuras dentro mesmo da sociedade romana, okay? Como Cícero, por exemplo, né? O grande jurista. Então você tem muitos que já acusavam que a teia social romana já estava se fragmentando, né? O tecido social já estava podre. Então você tinha uma sociedade que já estava entrando de fato em ruínas, né? Os costumes já estavam degradados, a sociedade, né? Os códigos morais já estavam sendo ignorados. Depois da conversão de Constantino, esse temor dissipou-se. Os poucos governantes pagãos que houve depois dele não perseguiram os cristãos, somente tentaram restaurar o paganismo por outros meios. Então nós temos aí a presença ainda de alguns sacerdotes, de alguns governantes que estão ligados à antiga religião, a religião pagã dos romanos, e que vão tentar meios de resistir. E aí você começa a ficar atento ao processo de sincretização, tá certo? O processo de sincretismo. Então, certamente eles vão lançar mão também deste meio, tá certo? O processo de sincretismo, no qual você associa esta antiga fé à nova, para tentar mantê-la viva, mesmo que disfarçada, dentro dessa nova estrutura que está se levantando. E aí você tem, por exemplo, o estabelecimento do dia 25 de dezembro como comemoração do nascimento de Jesus Cristo. Algo que tanto na nossa época, quanto mesmo naquela época, na época contemporânea, a esse estabelecimento, diante da existência já de grandes estudiosos, né, do cristianismo, era sabido que essa data não faz nenhum sentido. E a gente tem aqui mesmo nesse curso, mas os vídeos anteriores você pode buscar acerca da verdadeira data do nascimento de Cristo, onde você tem textos do Novo Testamento que dão alguns parâmetros através dos quais a gente chega até a data do nascimento do Senhor Jesus Cristo, ok? Então temos aí meios de chegar a essa data e que não tem nada a ver com o mês de dezembro. Então eu não lembro agora o nome hebraico para o mês, salvo engano era Tammuz, mas para o português nós temos aí setembro, aí o nosso calendário não bate certo com o calendário dos hebreus. Então o nosso mês começa e termina dentro de um mês deles. Então você tem setembro, outubro, entre esses 2 meses, e um mês hebraico, que é a data correta para o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que não tem nada a ver com o mês de dezembro, sendo uma impossibilidade essa data, até pelas condições climáticas na Palestina nesse período que é dezembro, tá certo? Então nós temos aí essas situações, e por outro lado, neste mesmo mês, tá certo? E até nesse dia, nós tínhamos celebrações pagãs que eram principalmente, que estavam presentes na casa imperial, tá certo? Cultos que estavam ligados aí à família, à aristocracia, à família imperial, que era o culto a Mitra, tá ok? O culto a Mitra, que se eu não me engano foi importado aí da Pérsia, tá ok?
a conexão, né, que havia entre o trânsito de ideias, o trânsito de religiões, e sabendo que a Pérsia ofereceu forte resistência aos romanos, então fazia sentido para eles cultuar, adorar, venerar a esse Deus desse povo tão aguerrido, esse povo que lhes oferecia uma grande resistência, né, que era alvo aí de muitas batalhas terríveis. Inclusive até um imperador romano caiu em poderio aí dos persas, né? Então você tem aí o culto a Mitra, que fazia parte aí do contexto da casa imperial. Aí você tem o surgimento, né, da igreja imperial, conforme estamos analisando, a partir de Justo Gonzalez. E você tem agora a situação na qual alguns sacerdotes pagãos, alguns governantes pagãos vão ainda permanecer e outros vão se integrar a esse novo tecido social, né? Vão se integrar a essa nova estrutura que está surgindo, essa superestrutura. Só que é fácil entendermos, né? É fácil compreendermos que muitos deles tenham tentado manter, pelo menos de forma velada, suas antigas práticas, seu antigo costume, suas antigas celebrações, por exemplo, ocultando-as debaixo de uma nova forma, ocultando agora, dando a elas um caráter cristão, mas sabendo eles do que se trata, tá certo? Uma tentativa de manter vivo esse culto pagão antigo, ok? Então temos aí a situação, por exemplo, de pegar o culto a Mitra, que era verdadeiramente celebrado nessa época, e transformá-lo no Natal, ok? Então é uma possibilidade. Tudo isso produziu, em primeiro lugar, o desenvolvimento do que poderíamos chamar de uma teologia oficial. Então temos aí agora uma teologia estatal, uma teologia desenvolvida a partir de mentalidades, né, de eruditos que estarão também comprometidos com a estrutura estatal. Então não é mais apenas uma questão de fé, de confissão, tá certo? Do evangelho, do texto sagrado, mas é também um comprometimento com os interesses do Estado. Então temos agora a religião interagindo, né, flertando com questões do império, questões estatais. Tudo isso produziu, em primeiro lugar, o desenvolvimento do que podemos chamar de uma teologia oficial, deslumbrados com o favor que Constantino evidenciava em relação a eles. Não faltaram cristãos que se empenharam em provar que Constantino era o eleito de Deus. Isso aí é um movimento natural. Até hoje você vê muitas situações tristes em que os cristãos, de modo geral, católicos, evangélicos, ortodoxos, cristãos de modo geral, ao ver determinada liderança política, ok, citar um texto das escrituras, colocar um slogan fazendo menção a alguma verdade bíblica, ou colocar algum ideal como respeitando, honrando, louvando a Deus. Então muitos já se apaixonam logo por esse líder e querem fazer vista grossa a todos os seus erros devido a esta postura, né? Querem fazer dele um tipo de Messias, né? Um tipo de eleito de Deus.